Boa noite! Estamos começando mais uma live no IBN, Instituto Brasileiro de Neuroeconomia e Neuromarketing. Estão esperando mais alguns minutinhos e daqui a pouco a gente começa. Pode vir, pode chegar, pode entrar, a casa é sua. É isso, daqui a pouco a gente começa. Olá, tudo bem, gente? Vamos entrando. Pode vir, pode entrar, pode fazer. É uma festa na live hoje, hein? A gente não pode fazer uma festa na laje, a gente faz uma festa na live. O assunto hoje é fake news e neurociência. Vamos ver o que vai rolar hoje. Então teremos aí alguns minutinhos para a gente poder conversar sobre, trazer uma reflexão aí sobre fake news e o papel da neurociência dentro dessa onda aí nossa que traz muitas preocupações para as marcas, as fake news. E claro, para quem é comunicador, para quem trabalha com política, por exemplo, comunicação política é fundamental entender de fake news. Daqui a pouco, faltam 2 minutinhos para a gente começar a nossa live. Olha, gente, estou muito lisonjeado porque vocês estão deixando de assistir, né? Daqui a pouco tem eliminação no Big Brother e vocês estão aqui comigo. Ó, minha cara é essa, ó. Aí, Lia, gostou da minha cara, pelo menos? 2 minutos e vamos começar daqui a pouco a nossa live. Fake news, neurociência, estratégia, marca. O que a neurociência tem a ver com fake news? E vou dizer para vocês, tem tudo a ver, hein? Tudo a ver. Falta 1 minuto para a gente começar. O pessoal tá chegando e começou a nossa live às 21 horas em ponto. Gente, para quem não me conhece, eu sou o professor Hertz Wendel, eu sou jornalista, sou publicitário, sou professor da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e trabalho com storytelling, trabalho com criação publicitária e trabalho com antropologia do consumo e sou professor também da cadeira, a gente fala isso, cadeira de psicologia do consumidor ou comportamento do consumo no curso de publicidade e propaganda da Universidade Federal do Paraná. E o assunto de hoje é um assunto bastante interessante porque ele está em voga, ele é a onda do momento, não tem nenhum site, não tem comunicador, não tem pessoa nenhuma que nunca ouviu falar de fake news. As fake news, elas são um problema para quem faz gestão de marca, para quem trabalha com branding, porque imagine você ter uma fake news viralizada na internet sobre a sua marca. O trabalho que vocês vão ter que ter para arrumar a casa, né? Principalmente porque a fake news ela dissemina muito rápido. Para você consertar uma fake news, para você falar a verdade, né, sobre uma notícia falsa, é muito mais complicado. As pessoas têm preguiça de ler a verdade, mas por outro lado, a disseminação, o compartilhamento de fake news é muito rápido, parece rastilho de pólvora. Sabe quando você pega um rastilho de pólvora, acende a pólvora, parece desenho animado, que você vai correndo atrás do prejuízo e aquela pólvora vai queimando e você não tem como, chega um momento que chega até o barril de pólvora e explode, igualzinho desenho animado. Fake news é isso para quem faz gestão de marca. Então hoje a gente vai bater um papo assim, bastante reflexivo, um papo bastante pensativo, né, para a gente poder pensar sobre as fake news. Será que tem aí uma dimensão biológica, né? Existe aí uma relação biológica
qual é a relação do nosso cérebro com as fake news, qual é a relação da neurociência. Então eu separei para vocês aqui 4 grandes tópicos para a gente poder falar sobre fake news e neurociência. A primeira coisa que nós vamos falar é sobre por que as fake news nos pegam tão rápido. E aí, uma frase que eu já vou dizer para vocês assim de cara, né? Já vou me antecipar para vocês, que os cientistas, né, os pesquisadores já descobriram que o nosso cérebro ama fake news. Parece que a fake news nasceu para o nosso cérebro. E aí eu vou explicar isso agora no decorrer dessa live aí para vocês. Mas guardem essa informação. Fake news, né? Ela gruda igual chiclete no nosso cérebro. E não é porque ela gruda no nosso cérebro gosta de fake news. É isso que é o pior. O nosso cérebro gosta de fake news e eu vou explicar o porquê. O segundo tópico que nós vamos abordar hoje é quais são as motivações por trás do compartilhamento das fake news. Por que as fake news elas são compartilhadas de uma forma tão rápida? Então nós vamos discutir um pouquinho sobre isso também, né? Qual é o segredo, né, de você criar uma mensagem que as pessoas saem aí à torto e à direito, cegamente, compartilhando sem verificar nada se aquilo é verdadeiro ou não, e ela compartilha. Então existe aí algum mecanismo neurocientífico bastante interessante que a gente vai poder tentar. Vamos refletir sobre isso hoje. Terceiro tópico da nossa live é o que a ciência e a neurociência têm para nos dizer, o que elas ensinam para a gente sobre as fake news. E claro, a última etapa da nossa live, a última parte dela, é saber como que a gente fica imune às fake news. E já vou adiantar para vocês, é um exercício muito difícil, tá? Tem que ter muita paciência para você conseguir se blindar em relação às fake news. Mas é isso que nós vamos falar hoje, tá? Então, eu já vou passar por uma etapa aqui, vou pular, mas depois eu volto aqui para uns dados de uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos. Para a gente poder responder a primeira questão, por que as fake news nos pegam tão rápido, né? Então, tem uma pesquisa, agora eu vou trazer para vocês conhecimentos na área de psicologia. Eu já falei isso numa outra live, e eu acho que é importante eu repetir aqui para vocês. Se vocês querem aprender neurociência, não dá para você ir aprender neurociência dando um passo. Imagina uma escada e a neurociência está lá em cima no topo da escada. Você tem degraus para você subir, para você alcançar a neurociência. Esses degraus são muito importantes. Não dá para você esticar a perna e tentar pular, né, para a neurociência. Você tem que passar pela antropologia, tem que passar pela sociologia, passa pela psicologia. E claro, aí o trabalho fundamental do professor Pedro Camargo, você tem que passar pela biologia também, né? Então não dá pra gente queimar etapa, gente. Então assim, pra gente poder entender a fake news lá, né, do que está rolando hoje, a gente tem que dar uma passadinha na área das pesquisas da psicologia, da psicanálise, da formação da psique e da personalidade humana, por exemplo. E a pesquisa que eu trago aqui para vocês é de uma pesquisa da Associação Americana de Psicologia. Ela fez um congresso em 2018, ela organizou um congresso e ela apresentou vários estudos ali nesse congresso, um congresso científico. E aí ela traz um estudo na área de psicologia que é a seguinte coisa, e vamos prestar atenção porque isso aí é bem importante para quem quer ser pai, quem quer ser mãe, ou quem já é pai e quem já é mãe, o quanto que as fake news têm a ver com a formação da personalidade humana. Então, desde criança, a gente começa a trabalhar, a ter um campo ali meio fértil para as fake news trabalharem e serem tão atraentes para a gente. Então, vamos lá, a explicação é essa. Tá? Uma das coisas que os pesquisadores dizem e chegaram a uma conclusão é que o nosso cérebro ele já nasceu programado para absorver notícias falsas. Isso foi um estudo publicado na revista Science em 2018. Tá? Esse estudo ele vai falar o seguinte, é isso mesmo que eu acabei de falar. A gente está programado para gostar de notícias falsas. Tá? Mas por que nós gostamos de notícias falsas? Imagine a seguinte coisa.
Quando nós nascemos, os nossos pais, de certa maneira, eles querem nos proteger. Então, se cria um mundo de fantasias para a criança. Para que a gente faz isso com os nossos filhos? Eu sou pai, então eu sei, né, o quanto que eu me preocupei na formação do meu filho. Hoje meu filho tem 20 anos, então ele já é adulto. Mas na formação dele, a gente como pai, como mãe, a gente quer proteger a criança. Então muitas vezes a gente não fala as verdades da vida para a criança. A gente não fala como que funciona o mundo, porque nós julgamos como pais e queremos proteger as crianças, nós julgamos que o mundo ele é muito cruel, ele é muito difícil para a criança, ele é difícil de entender para a criança. Isso é o primeiro erro nosso, porque a criança não é boba, a criança não é essa coisa inocente, tão inocente que como nós pintamos, isso é uma mitologia que foi criada em torno do que é a infância. E a criança ela entende muita coisa. Claro que você tem que saber a linguagem dela e você explicar as coisas na linguagem dela. Né? Você não vai chegar lá e criar uma tese de doutorado para explicar para uma criança de 5 anos o que é uma fake news. Né? Então, não é isso que eu estou dizendo. Mas você pode, a criança não é boba. Isso a gente sabe. Para quem é pai, para quem é mãe, sabe. A criança parece que hoje, ainda mais hoje, parece que nasce sabendo. Ela é muito intuitiva, ela trabalha muito bem com o celular, com o computador. Para ela parece que não tem medo das coisas. Então são crianças assim diferentes. As crianças de hoje, elas estão nascendo já com algum tipo de informação, ou pelo menos algum tipo de predisposição a essas tecnologias e essas... apesar que eu tenho uma outra teoria sobre isso, que eu acho que cada vez mais as pessoas estão entendendo neurociência, os cientistas estão entendendo como a gente funciona, e nós temos também essa ilusão de que a gente já nasce sabendo. Na verdade, a tecnologia que está muito avançada, na verdade é um investimento em pesquisa que cada vez mais está entendendo como o nosso cérebro funciona. Então dá a impressão que, né, as crianças nascem sabendo, mas eu tenho pais também idosos e eles sabem mexer no celular muito bem. Então é uma comprovação de que não precisa ser criança para mexer bem no celular, porque o celular é muito intuitivo. Então cada vez mais as tecnologias estão entendendo o cérebro humano. Tá? Isso só abrir um parênteses agora aqui para a gente poder não achar também que a criança já nasce com um conhecimento altamente profundo das coisas, não é bem por aí. Mas nós temos crianças que são, claro, as crianças de hoje, elas são muito diferentes de crianças de 100, 200 anos atrás. Então, você tem aí um ser humano que está cada vez mais conectado, cada vez mais num mundo que é intuitivo, cheio de tecnologias. Bom, então voltando, né, na formação da criança, a gente, como pai, como mãe, a gente quer proteger. Então nós criamos um mundo de fantasia para a criança. Então, a gente, para quê? E aí chega um momento que a criança vai desenvolvendo, ela vai crescendo e vira adolescente. O que acontece na adolescência? Ela desenvolve o senso crítico dela. Então, na infância, a gente protege muito as crianças. Nós contamos fantasias. A gente sempre fala, né? A criança vive no mundo da fantasia, um mundo infantil, um mundo que não tem problema, que não tem conta para pagar, que é só brincadeira, que não tem maldade, que não tem conflito, né? É um mundo perfeito. A gente, como pai, como mãe, nós temos a tendência de criar um mundo perfeito para os nossos filhos. E aí essa criança cresce, ela se desenvolve, ela desenvolve um senso crítico. E claro, esse senso crítico da criança vai muitas vezes se voltar contra nós, os pais. Ela vai criticar o pai, vai criticar a mãe, ela vai gerar um conflito. Só que, dentro da cabeça da psique desse adolescente, tem alguma informação que foi colocada na cabecinha dele que a gente precisa viver no mundo ideal, no mundo perfeito. Um mundo que deixa o tempo todo o meu eu sem conflito. Ele não pode conflitar. Então, o mundo da criança que nós criamos é um mundo sem conflitos. Quando ele vira adolescente, ele vai desenvolver um senso crítico. E quando ele vai criticar o mundo ao redor dele, ele vai ter uma resposta. Essa resposta, muitas vezes, é uma resposta que bate de frente com esse adolescente. Aí ele se depara com uma coisa assim, pera lá, o mundo não é tão perfeito quanto era o mundo da criança, né, da minha infância. Então, isso os psicólogos chamam de viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? É tudo aquilo que eu seleciono de informação e que eu seleciono para o meu equilíbrio.
para evitar os meus conflitos internos. Eu, como adolescente e virando adulto, eu estou cheio de conflito. E de repente eu preciso criar mecanismos de defesa do meu eu, que é, por exemplo, um dos mecanismos de defesa é o viés da confirmação. Esse viés de confirmação é um mecanismo de defesa para quê? Eu só vou selecionar as coisas que me fazem bem, as coisas que me deixam equilibrado, as coisas que vão acabar com a minha ansiedade, com os meus medos, com os meus conflitos. Então, isso segue para a vida adulta. Então, o que eu estou dizendo para vocês, toda essa história que eu estou contando para vocês, é que quando eu me deparo com uma fake news, eu vou gostar ou não gostar dela. Aquilo que não me diz respeito, aquilo que não tem nada a ver com meus valores, aquilo que é contra aquilo que eu penso, contra o meu mundo perfeito, eu vou negar, eu vou bater de frente, eu vou rejeitar, eu vou falar que não é, que aquilo é uma mentira, ou senão eu vou criticar aquilo. Vou lá nas redes sociais, eu vejo uma fake news que ela não bate comigo, com os meus valores, e eu vou criticar essa fake news, eu vou ser contra ela. Agora, se ela bate com os meus valores, o que acontece? Eu adoro ela, eu amo essa fake news. Por quê? Ela representa um ponto de equilíbrio na minha psique, no meu eu. Então, se eu estou olhando o mundo, eu estou tentando criticar o mundo, pensar o mundo, que o mundo tá. Eu estou vendo que o mundo não está fácil. E de repente vem alguma coisa que fala, não, olha, eu sou muito parecido com você, olha essa informação. Se você pensa X, eu estou te dando X de informação e você fica bem contigo mesmo. Parece que a fake news funciona igual aos nossos pais, que quando a gente se depara com a realidade na infância, né? A gente cai de bicicleta na infância, que é uma realidade dura, machuca, aí vem o pai, vem a mãe, vem a avó, o vô, fala, não, isso foi a bicicleta que te derrubou, ela cria uma fantasia, como se a bicicleta tivesse com a intenção de derrubar aquela criança. E eu lembro da minha avó batendo a minha prima, ela era pequenininha e passava debaixo da mesa da minha avó. E minha prima cresceu numa certa altura e bateu a cabeça, bateu o canto da cabeça, assim, quase no olho, no canto da mesa. Aí a minha prima chorando, minha avó veio, o que está acontecendo? Aí minha prima fala assim, a mesa me bateu. A minha prima não tinha noção de que ela passou correndo e ela se machucou. Mas aí vai a minha avó e bate na mesa, fala assim, que mesa malvada, que mesa má. E eu vi a minha prima assim, com aquela cara assim, de satisfação, de vingança, né? Pô, minha avó tá batendo na mesa que me bateu, né? É esse mundo de fantasia. Então, imagine que a fake news, ela é simplesmente a sua avó chegando e batendo na mesa e falando aquilo que você quer que fale. É como se a fake news falasse para você, olha, você tem um conflito e você, não, tá aqui, ó, você tem razão nesse conflito seu, você não precisa ficar conflitado, você não precisa ficar tenso ou tensa, você não precisa ficar obcecado pelos problemas, ansioso, cheio de ansiedade, até depressivo ou depressiva por causa do mundo aqui fora. De repente vem uma fake news que fala exatamente aquilo que você quer. É isso, né, que é a fake news. É por isso que o nosso cérebro gosta, ama a fake news. Porque ela fala aquilo que eu quero ouvir. Ela fala aquilo que tem a ver com os meus valores. O que é assustador de tudo isso? Quais são os seus valores? O que tipo de valor você tem que uma fake news, que pode ser racista, pode ser homofóbica, pode ser machista, aquilo fala alguma coisa para você. Esse exercício é muito difícil. E quando a gente fala de fake news, olha, nós estamos falando num campo minado, assim, sabe? Nós estamos falando de um monte de coisa misturada com a psique, com a antropologia, com a sociologia, com a sociedade, com a comunicação. Agora você imagina uma marca que faz uma comunicação errada. Uma marca que... Eu não vou dizer as marcas por aí, que eu teve um case aí no Instagram que eu acompanhei, achei bem interessante, mas uma marca de uma empresa de fast food, ela doou, etc., vários, né? Ela doou, fez uma doação, fez um projeto social nesse momento do coronavírus, isso viralizou positivamente. Então, imagine então você gerenciando uma marca e você faz uma comunicação errada.
Uma comunicação que as pessoas vão interpretar de um jeito, e quando você olha, você fala, putz, ninguém viu isso na redação, ninguém olhou isso no storytelling, ninguém revisou, não tinha ninguém na agência que pudesse falar, isso vai dar merda lá na frente, né? E a gente se arrepende depois. Aí, para apagar o incêndio, né? E nós temos uma outra questão, né, da fake news, né, das fake news, porque por que elas têm uma conexão muito rápida com o nosso cérebro? Por que nós gostamos delas? Simplesmente porque além delas dizerem aquilo que eu estou pretendendo, né, aquilo que me diz respeito, aquilo que eu preciso, né, naquele momento para aliviar uma tensão, uma dor interna do meu eu, né, da minha ansiedade, dos meus medos, além dela fazer isso, ela é muito mais fácil de ser entendida. Porque você fazer um exercício de olhar uma informação, você buscar a informação correta, fazer uma verificação daquela informação, de você tentar se colocar no lugar do outro daquela informação, se aquilo é verdade ou não, mas tentar fazer esse exercício. Isso para o cérebro é muito trabalhoso. A gente sabe que o cérebro vai para o lado mais fácil. A gente sabe que o cérebro vai optar pelas coisas que são mais rápidas. Então, agilidade, rapidez, tempo, economia de tempo e de informação rápida, é isso que o cérebro quer. Então o cérebro não vai ficar refletindo muito sobre aquela notícia, etc. Então isso é outra coisa que a gente tem que levar em consideração, que tem a ver com a questão da neurociência. Então, para o cérebro, uma fake news ela é muito mais rápida, ela é muito mais fácil de entender do que uma notícia complexa e muito mais séria, muito mais verdadeira e profunda, que você vai requerer do seu cérebro um posicionamento, uma empatia, vários mecanismos que dá muito trabalho. Essa é a grande verdade. Você buscar a verdade na notícia, no jornalismo hoje, está dando muito trabalho para você. E às vezes a fake news ela é, de fato, muito mais fácil de assimilar e de ser consumida. Tá? Uma outra questão, além dessa da psicologia, se a gente pensar então na biologia, o Yuval Harari, no livro Sapiens, ele vai dizer, tem uma parte do livro que é fantástica, gente. Ele fala do papel biológico da fofoca. Tá? Então a fofoca, ela é biologicamente comprovada como uma questão de sobrevivência. Mas não é só uma sobrevivência biológica, é uma sobrevivência social. Você quer coisa pior que a morte social? O que nós somos? Nós somos seres vivos, seres humanos, e que a gente foi programado biologicamente para trabalhar em equipe, para a gente viver em sociedade, viver em grupo. A gente não sabe viver sozinho. Não sabemos. Então, para a gente, a morte social significa você viver sozinho. Tá, ok, tudo bem. Tem um monte de gente solteira que mora sozinho, mas morar sozinho é uma coisa. Você precisa trabalhar em equipe, você vive em sociedade. Você tem o trabalho, você tem a escola, você tem a universidade. Você tem vários, né? Você tem a sua religião, você tem o seu sindicato, você tem a reunião de condomínio. Olha quantos momentos que você tem de reunião social, você tem convívio social. Tá? Então, Carol, eu vou explicar como que você muda os padrões mentais no final da live. Então, aguenta aí. Tá? Então, o que acontece? A morte social é terrível. O que é uma morte social? Em que situações nós temos uma morte social? Gente, quantos adolescentes e jovens são expulsos por algum motivo da família? Você ser expulso da família é uma morte social. Você ser expulso de uma associação, você ser expulso do colégio, você ser expulso do trabalho, ser demitido por justa causa ou injusta causa, você ser até chegar no ponto de hoje você ser expulso de um grupo do WhatsApp. Então isso são mortes sociais, você ser excluído, porque para a espécie humana, ser excluído, um ser humano sozinho não consegue viver na natureza. Ele precisa do grupo para caçar, para produzir alimento, para plantar, para procriar, para tudo. A gente vive na sociedade. Tá? Então, o que a gente... a morte social para a gente é terrível. E o que é a fofoca? A fofoca, gente, nada mais é que uma moeda de troca social.
Essa moeda de troca social é o quê? Eu tenho uma informação de alguém. Aí eu chego e falo, olha, sabe que eu fiquei sabendo do fulano ou da fulana? Aí a pessoa presta atenção em você, é uma moeda de troca para atenção, para interesse de outro ser humano. Então quando você fala que sabe alguma coisa de alguém e vai falar uma fofoca, você ganha imediatamente a atenção de outra pessoa ou de um grupo de pessoas. Então a fofoca, ela é uma moeda política, ela é uma moeda social, ela é uma moeda que você troca por atenção, ou seja, por aceitação. A fofoca, ela serve para aceitação social. Tá, ok. Imagine então quando você trabalha em equipe e alguém fala mal do seu trabalho e não te convida mais para nada, para nenhum trabalho, para nenhum job, porque você é péssimo profissional. Então você caiu na boca do povo, você virou o centro das atenções de uma rede de fofocas. Então olha só como a fofoca ela é uma coisa que pode gerar uma morte social. Pode gerar as pessoas evitarem de trabalhar com você, evitar de chamar você para um job, porque sabe que você não vai dar conta. Né? Ah, fulano falou que ele não fez nada no trabalho lá da campanha tal. Não chama ele, pronto, fofoca. A fofoca evita que você consiga trabalho, evita que você consiga ganhar dinheiro, ou seja, vai criar uma morte social para você. E aí, a fofoca tem tudo a ver com fake news, tem tudo a ver com essa vida social em sociedade. Tá? Então, o que acontece? Nós temos uma outra questão, né, amarrado com a fake news, que é, instintivamente, nós estamos o tempo todo em estado de vigia. O ser humano aprendeu, as duras penas da natureza, a ficar de olho em tudo. Ele tinha que estar de olho, tinha que estar sabendo do que está acontecendo em tudo. Fizeram várias experiências já, com várias pessoas mostrando imagens de florestas fechadas, imagens de planícies abertas. Quais são as imagens que vocês acham que mais dão bem-estar para as pessoas? As planícies abertas. E aí os cientistas entenderam que o nosso instinto, ele prefere a planície aberta porque você tem uma visão ampla das coisas. Você vê tudo o que está acontecendo. Quem falou sobre isso, teve um filósofo e jurista inglês, em 1785, o Jeremy Bentham. Ele vai criar uma espécie de cadeia, ele projetou uma cadeia onde uma pessoa vigia todos os presos da cadeia. Ele chamou de panóptico. Panóptico, a palavra panóptico é pan de tudo e óptico de visão. Então a visão de tudo. Né? A palavra panorama significa você ver tudo. Tá? E o panóptico, ele foi teorizado em 1975 pelo Michel Foucault, um filósofo francês. E o Michel Foucault fala que várias situações da sociedade, o panóptico ele é um controle do que está acontecendo. O panóptico, para eu poder resumir para vocês, câmera no elevador, câmera em tudo, Google Earth, Google, tá todo mundo de olho na gente, você não consegue fazer nada, e o panóptico está no comportamento das pessoas que vê você na rua, já está te filmando, te mandando no YouTube. Por quê? Agora vamos amarrar essa questão do panóptico, de estar olhando o tempo todo, com a ideia do quê? De informação. Então, uma outra situação instintiva nossa, quem nunca dirigiu na estrada e fica atrás de um ônibus e atrás de um caminhão e fica desesperado para passar esse caminhão e esse ônibus? Por que você fica desesperado? É porque você não tem a visão do que está acontecendo na frente do caminhão. Então, você fica ali tenso porque você não sabe o que está vindo na tua frente, você só está vendo a traseira de um caminhão. Porque o nosso instinto precisa do quê? Da gente ter uma visão ampla. Bom, tudo isso que eu estou dizendo para você tem a ver com redes sociais. A rede social é o quê? É quando você sabe tudo que está rolando, tudo que está acontecendo. Tem gente que se ficar sem internet, sem rede social, parece que a pessoa enlouquece. Por quê? Ela tem a impressão de que vai acontecer alguma coisa e que ela não está sabendo o que vai acontecer. Porque ela precisa estar o tempo todo conectada. Agora você imagina tudo isso que eu estou falando para vocês, a salada que é. Você tem a questão da fofoca, que é instintivamente ela vai brigar pela informação, pela morte, para não ter uma morte social. Você tem a questão de você o tempo todo estar olhando e vendo o que está acontecendo. Aí chega uma fake news, nesse mundo que é tudo cheio de imagem.
nesse mundo para esse ser humano que está lá atrás do computador ou do celular, que vai olhar e vai falar assim, nossa, eu preciso saber o que está acontecendo no mundo. Eu preciso compartilhar isso porque é uma moeda de troca com o meu grupo social. Onde está meu grupo social? Pode estar no Facebook, são todos os seus seguidores, e pode ser o grupo de WhatsApp. Aquele é o grupo onde eu preciso compartilhar uma informação para as pessoas prestarem atenção em mim. É uma fofoca, né? É uma moeda de troca. Então eu compartilho instintivamente a fake news justamente porque eu quero que as pessoas prestem atenção em mim. Só que eu nem li o negócio direito às vezes. A grande maioria não lê. Tem uma pesquisa aqui, ó, nos Estados Unidos, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ele pesquisou o Twitter, as fake news no Twitter de 2008 a 2018. 10 anos, eles investigaram 126 mil notícias no Twitter. E aí chegaram à conclusão que 63% das pessoas comuns são pessoas que não são do jornalismo, não é as pessoas que são especializadas em comunicação e marketing. Elas não sabem diferenciar notícias falsas de verdadeiras, 63% das pessoas. E 7 a cada 10 pessoas temem o uso das fake news para incitar conflitos sociais. Olha só que interessante. 70% das pessoas pesquisadas, elas têm medo que as fake news façam uma revolução social. Então olha só o medo que as pessoas têm. Então as próprias fake news, elas geram ansiedade nas pessoas. Tá? Então, ansiedade, teve uma pergunta sobre como fazer, né, para não ter. Então, o que é ansiedade, gente? Esse mesmo instituto psicológico, ele traz uma resposta para você de como você diminuir o consumo e compartilhamento de fake news. E aí eles chegaram à conclusão que diminuir a ansiedade das pessoas. Quanto mais ansiosas, quanto mais com medo, quanto mais depressivas as pessoas, elas têm mais tendência a compartilhar as fake news. Elas têm mais tendência a acreditar nas fake news. Por quê? Porque ela está ansiosa, ela está com um conflito, ela está com uma dor interna. E de repente vem alguma coisa que fala justamente aquilo que ela precisa ouvir, aquilo que está de fato em harmonia com os conflitos internos, os valores dela. Então, se os valores dela for... Eu não quero entrar aqui no mérito do que é negativo, do que é positivo, mas pensar em fake news, gente, é a gente refletir sobre a ética mesmo, aonde nós queremos, como que nós vamos ser seres humanos melhores. Né? O que esse mundo do pós-coronavírus vai dizer pra gente? Será que a gente não tem que se colocar no lugar dos outros? Parar com esse negócio de que todo mundo, um é melhor que o outro? Não, o vírus está deixando todo mundo igual. Ele é democrático. O vírus não tem esquerda, não tem direita, gente. Tá? Então, assim, qual é o melhor ser humano que vai acontecer depois dessa mudança na economia, no mundo, no comportamento das pessoas depois do coronavírus, depois da pandemia? Então, o que eu trago aqui para vocês, para a gente poder caminhar aqui para o final, por que o nosso cérebro, então, ama as fake news? Porque nós buscamos proteção, um meio de se sentir confortável com as coisas. Então nós temos medo, temos angústia, ansiedade, tudo isso contribui para a gente gostar das fake news e prestar atenção nas fake news. Então, existe aí uma questão de sentimento de aceitação também, né? Então quando eu me deparo com uma fake news que fala exatamente aquilo que eu quero, eu tenho o meu instinto, né? O meu cérebro, ele vai identificar aquilo, olha, que legal, tem alguém te aceitando. Você faz parte de um grupo, você faz parte de uma bolha, de uma tribo, de pessoas que pensam igual a você. Então, para você não ficar sozinho nos seus pensamentos. Então, quando você se depara com uma marca, por exemplo, que traz valores e que tem a ver com os valores que estão sendo cultivados hoje na sociedade, você tem aí adeptos, você tem seguidores, você tem pessoas que vão gostar da sua marca. E aí a gente está pensando em marca, mas pensamos em outras, né? Pensando em jornalismo e etc., comportamentos sociais. É tudo isso que está envolvido. Né? Então, as informações que harmonizam com os meus conflitos, que vai tentar
deixar os meus pensamentos um pouco mais equilibrados, um pouco mais harmônicos. Essa é o grande barato da fake news, né? Falando em coronavírus, para você ter algumas ideias, eu separei aí pelo menos 4 fake news sobre coronavírus. Por exemplo, whisky e mel cura o coronavírus, né? E se fosse bom, o whisky mel deve ser bom pra caramba, né? Mas se vai curar ou não, mas isso é uma fake news. Novo coronavírus foi criado em laboratório. Essa é outra fake news aí que já foi desmentida por tudo, quanto é site especializado. Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus. Olha, que interessante, né? Mas o que teve de gente que deu realmente chá caseiro aí para prevenir o coronavírus. Olha só, essa fake news aqui é fantástica. O ar do plástico bolha dos produtos vindo da China poderia conter o coronavírus. Gente, é muita viagem. Mas ontem eu participei eu fiz o meu primeiro programa de podcast. O podcast é o Neuromitologia, que fica na Anchor, né? É uma plataforma no meu Facebook, está lá o link para vocês acessarem. E eu entrevistei o professor André Azevedo da Universidade Estadual de Londrina. Ele é especializado em mitos. E nós falamos sobre mitologia política. E ele fala que existe, dentro dos mitos políticos, existe a questão mesmo das teorias da conspiração. É como se fosse um grande monstro que vai nos atacar e a gente precisa dessas narrativas. E isso tem muito a ver com as fake news, né? Então, muito disso a gente tem que saber dosar muito, ler muito. Agora, gente, como é que você consegue ser imune às fake news? Tá? Então, algumas coisas aqui, eu não sei se essas dicas que eu vou dar para vocês, elas são realmente eficazes, depende de cada um. Claro, são dicas aí de especialistas e de quem é da área de psicologia, que estuda, por exemplo, o vício nas redes sociais, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Mas olha, eu vou dar pelo menos 4 dicas aqui para vocês, tá? A primeira dica: criar filhos com mais realidade e menos fantasia. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que o meu filho de 20 anos, eu sempre expliquei as coisas para ele, nunca fui muito de fazer, né, aquela coisa muito fantasiosa. Eu lembro quando eu levei ele com 5 anos para assistir o Cavaleiro Sem Cabeça no cinema. Não podia entrar menor, mas não vai entrar sim, porque está com o pai e ele sabe que aquilo é literatura em audiovisual. O Cavaleiro Sem Cabeça é da literatura universal, né? Então, ele sempre soube que tudo na mídia, sempre aquilo sempre soube que é fake, né? O cinema, ele fala assim, olha, eu estou me divertindo com o cinema, mas eu sei que aquilo é uma mentira. Então é isso que precisa explicar para as crianças. Elas podem se divertir com tudo que a gente vê na mídia, porém aquilo não pode ser verdade, aquilo não é uma verdade no mundo real. Tanto é que eu não sei onde errei, que eu criei o filho da área de exatas. Ele faz engenharia mecatrônica na USP. Bom, enfim, para quem faz engenharia mecatrônica, acho que não tem fake news que resolva, né? Que não vai acreditar em nada mesmo, né? Só se tiver comprovação científica, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é criar filhos contando como que funcionam as coisas. É essa a grande falha. Como que funciona o marketing? Como que funciona a comunicação? Como que funciona essa sedução das marcas, a gestão das marcas? A gente que é da área de comunicação, vamos falar sobre isso. Mas quem não é da área de comunicação e do marketing pode tentar explicar para as crianças que o mundo não é um mundo 100% de fantasia, né? Então, e eles vão entender porque são muito inteligentes. Segunda dica, buscar meios de ficar menos ansioso. Gente, essa é uma dica, mas eu posso ser muito sincero, como é que a gente consegue, nesse mundo, nesse momento agora, ficar menos ansioso? Tá, vamos fazer meditação, vamos assistir uma live aqui com o professor Hertz, vamos ouvir música. Gente, cada um tem a sua técnica, mas é isso que os especialistas estão dizendo. Se você fica menos ansioso, você fica menos propenso a acreditar nas fake news. Essa é a grande, porque quanto mais ansiedade que tem no público, mais eles acreditam em fake news. Bom, e pensando, né, como que a gente pode, né,
Uma outra coisa que a gente pode pensar é, se você é uma pessoa ansiosa com as redes sociais, faça algumas perguntas para vocês, tá? Pergunta, por exemplo, você sofre quando você se desliga das redes sociais? Se você sofre, pode ser que você é uma pessoa ansiosa. Se você se preocupa demais com a aprovação dos outros, sabe aquela pessoa que é viciada em like? E quando você tem menos likes, parece que a pessoa fica menos, ela fica até depressiva, tá? Então, se você está nessa situação, você tem um probleminha aí, tá? Falta de concentração nas coisas do mundo real. Você não consegue se concentrar no planejamento do teu cliente se a cada 5 minutos você tem que acessar suas redes sociais. E, gente, toda vez que você entra na rede social, você não fica 5 minutos, não fica 2 minutos. Quando você vê, você fica 10, 15, 20 minutos. Perde-se muito tempo mesmo, tá? Então, se você está assim, tenta se fiscalizar. Você se sente por fora de tudo quando não está conectado? Se tem aquela taquicardia, aquele desespero de eu preciso saber o que está acontecendo no mundo, se você está nesse ponto, você vai ser muito fácil de ser pego pelas fake news, tá? E se você tem a necessidade de checar as redes sociais muitas vezes ao dia, se você a primeira coisa que você vê quando você acorda é checar as redes sociais, quando você dorme, antes de dormir, você checa as redes sociais, gente, é outro sintoma de ansiedade aí, tá? Bom, então é isso, buscar menos, ficar menos ansioso, não sei como a gente fazer isso, né? Olha, a Juliana tá falando que parou de acompanhar as notícias de hora em hora nas mídias e melhorou bastante a ansiedade dela. Parabéns, Juliana, é isso mesmo. A Tininha tá falando aqui, viver no presente, não no que irá acontecer. A Clarice Lispector, Tininha, fala o seguinte, o amanhã, quando você alcança o amanhã, ele se transforma num hoje. Ou seja, o amanhã é uma utopia, ele nunca vai existir. Quando você alcançar o amanhã, ele se torna um hoje. Então ele não existe. O passado está no passado. O futuro, quando você alcançar o futuro, ele se transforma num hoje. Então, não dá. Viva hoje mesmo. Então isso diminui bastante a ansiedade. A terceira dica que eu dou para vocês é buscar os sites e agências de checagem. Gente, eu sei que dá trabalho, na hora que você recebe uma fake news, você olha, antes de você publicar, antes de você compartilhar, pega a fake news, entra no site, tem vários sites de checagem, Agência Lupa, aosfatos.org, Agência Publica Truco, é muito legal essa agência, projetocomprova.com.br, entra lá, copia a fake news e você já sabe. E tem um projeto da USP e da Universidade Federal de São Carlos, que se chama Fake Check. Ele é uma espécie de aplicativo, é um robô online. Você entra no Fake Check, você publica lá, insere lá a matéria que você está achando que aquilo é fake news, e o robô já vai identificar quais são as palavras mais usadas. Esse é excelente para quem é copywriting, gente. Quais são as palavras que são mais usadas que identificam uma fake news? Tem isso, tem um robô para isso. É um projeto da USP, um projeto da UFSCar nesse site. Olha lá. O Ricardo está dizendo que em média olhamos 100 vezes o celular por dia. Cara, é muita coisa. Se cada vez for 5 minutos, imagina. É isso mesmo, Ricardo. É muito complexo. A gente sabe que a gente tem que resistir a isso, né? Engraçado, nós trabalhamos com redes sociais, trabalhamos com marketing digital, e aí nós temos que evitar as coisas que nós estamos produzindo. Olha a questão ética aí, né, cara? Nossa, é muito louco isso. Em que ponto que a gente consegue ser ético, não manipular as pessoas, mas ao mesmo tempo atender as dores do nosso cliente, curar as dores do nosso cliente e dar resultado? Cara, eu acho assim, eu sou de uma geração, gente, eu estou quase fazendo 50 anos, né? Eu sou de uma geração que o público-alvo nosso, quando a gente falava assim, mulheres de 50 a 40 anos, de 40 a 50 anos, nós sabíamos exatamente o perfil das mulheres. Hoje não existe perfil. Hoje está tudo muito doido, né? A gente tem aí uma questão aí muito maluca, né? É um desafio todo dia. Para quem é publicitário, jornalista, assessor de marketing, consultor de comunicação, é um desafio diário, gente. A gente não sabe como controlar isso, né? Como fazer as pessoas entender esse público-alvo tão atomizado, tão pulverizado que é hoje, né? E tem aí a quarta dica minha para a gente poder ser imune às fake news. Gente, essa é a principal, né? É a resposta lá para a nossa colega que perguntou antes.
é praticar o exercício diário da empatia, do respeito, de ouvir a opinião alheia. Por mais que a opinião não seja a sua, gente, ouça a opinião. Tenta entender o porquê que a pessoa tem aquela opinião. E se de repente você tenta se colocar no lugar dela. Tenta entender como que funciona esse mundo, esse universo das pessoas. Nós somos comunicadores, nós somos marketeers, nós somos planejadores, nós lidamos com pessoas. Se a gente não gostar de gente, se a gente não entender de psicologia, de comportamento, de usar a neurociência para entender como que as pessoas funcionam e ser mais empáticos, mais próximos às pessoas, entender porque quando nós pesquisamos as pessoas, nós estamos entendendo a gente mesmo. A gente também é consumidor, a gente também é uma pessoa que precisa estar no mundo, estar conectado, somos consumidores de notícias boas e notícias fakes. Então, gente, o segredo, esse é o grande exercício, é isso que o cérebro, na hora de optar entre compartilhar uma fake news e acreditar nela, ou só rejeitar essa fake news, ele vai optar pelo lugar mais fácil do que fazer todo esse exercício. É isso que a gente precisa mudar. Eu nunca usei essa expressão, mas nós temos que mudar o nosso mindset. Porque eu acho a expressão muito coach, tá, gente? Então, mas, enfim, essa é a dificuldade nossa, se colocar no lugar do outro e tentar entender o porquê que ele pensa daquele jeito. Por que ela tem aquela opinião? É isso que é o exercício mais difícil. É tentar evitar o conflito, justamente, que é isso que não leva a nada. Que não tem nada produtivo, né? Nós estamos em um mundo que todas as diferenças e opiniões são válidas. É claro que eu não preciso concordar com tudo, mas eu preciso entender por que a pessoa pensa daquele jeito. Eu preciso saber, ela é um ser humano e eu preciso entender essa pessoa, como funciona. Tá? Entrar na alma dela, no espírito dela, em todo o trabalho, sei lá, no que é o ser, né? No que é essa identidade que ela tem. Quem é essa pessoa? Isso, olhando para essa pessoa, eu vou entender quem sou eu. Isso é muito interessante. E aqui eu quero finalizar então a live comentando uma experiência que eu fiz no meu Facebook. Se quem quiser, é só procurar Hertz Wendel no Facebook. Eu publiquei no dia 18 de março. Eu publiquei uma fake news. Tá? Eu peguei uma imagem que estava rodando pela internet, uma imagem de que a Igreja Universal do Reino de Deus estava vendendo um álcool gel ungido por R$500. E a frase do título, né, bastante sugestiva. Então eu criei o título e 5 linhas eu fiz um storytelling de um jeito assim bem realista, bem verdadeiro. Mas depois depois da 5ª linha eu falei que aquilo era uma fake news. E depois expliquei no final da fake news como que funciona o nosso cérebro, tá? Essa foi a notícia. Só para vocês terem uma ideia, imagine o título assim no meu Facebook. Deus quer te proteger do coronavírus. O que falta para você é fé, ousadia e um pequeno sacrifício de R$500. Gente, você está entendendo o quanto que eu mexi com vários valores aí de fé, de religião, de dinheiro, de exploração, daquela coisa de sacanagem, de preconceito, só nessa frase no título da minha fake news, eu já mobilizei todas essas coisas que tem a ver com valores. E aí você vai o quê? Eu vou dar uma olhada nos comentários e nas reações. Eu tive 124 reações, 43% das reações foram reações daquele irritado. Ou seja, né, isso aqui não tem nada a ver, não é nenhuma pesquisa científica séria. É só um exercício para a gente poder tentar analisar. Então, 43% das pessoas que olharam a minha fake news, elas ficaram irritadas. Claro que elas podem ter ficado irritadas porque viram que é uma fake news, mas eu tendo a achar que essa irritação de cara foi a reação que elas tiveram de preconceito, essa reação negativa, né, em relação de rejeição àquela notícia. 15% foi de espanto e 6% foi de tristeza. Então eu acredito que tem gente que acreditou, ficou triste, tem gente que acreditou, 15% ficou espantado e 43% ficou irritado. Teve 31% que deu só um joinha, que eu entendo que o joinha é só uma curtidinha, tipo, não tem tanta importância, tá?
E somente 0,8% uma reação foi de amei. Tá? Essa não entrou na minha estatística. Mas de uma forma geral, tirando as curtidas e tirando o amei, 64% das pessoas tiveram uma reação que eu posso dizer sim que foi uma reação que eu consegui atingir algum sentimento, alguma emoção, alguma coisa ali dentro do viés o viés de confirmação dela, que é uma teoria da psicologia. Então, gente, isso é só para a gente poder ver esse exercício. Estou finalizando aqui. Eu vou ver as perguntas, faço questão de responder depois, tá? Várias questões que eu vi que não deu para parar no meio da explicação. Então, assim, a pergunta aqui, como respeitar esse tipo de absurdo? É difícil, Carol. É difícil, mas a gente tem que ouvir e tentar entender qual é o buraco, né? Que o buraco é mais embaixo. O que está acontecendo para aquele absurdo chegar naquele ponto? Por que está chegando, fazendo com que as pessoas sejam seduzidas por algum tipo de absurdo? E assim vai. Então o negócio é investigação, é parar e prestar atenção profundamente nas pessoas. Tentar entender os bastidores de como que aquela opinião chegou até ali. Tá? Então, vou finalizar com vocês agora. Mas, gente, eu tenho um podcast, está começando agora, tem o primeiro programa, então acho que, né? Mas fala sobre mitologias políticas. Carol, o conteúdo para você é interessante, para você entender os absurdos nesse podcast. O podcast é o Neuromitologia, tem link lá no meu Facebook. E, gente, qualquer coisa pode me perguntar no meu perfil do Instagram, é o @neuromitologia, é onde eu atendo, é o meu perfil profissional. E, novamente, não deixem de fazer perguntas e de entrar em contato comigo. Eu estou aqui e vamos fazer esse exercício diário de de ficar menos ansiosos. Eu sei que isso é muito difícil, mas essa falta de menos ansiedade vai fazer com que a gente acredite menos em fake news. E, claro, verificar todas as notícias e a gente tentar entender, se colocar no lugar do outro. Tá? Então, vou baixar aqui, logo vai estar disponível aqui a nossa live. E é isso, gente. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado pelos homens que entraram, pelas mulheres que estiveram presentes. Então, vocês todos são sensacionais. E um grande abraço a toda a equipe da IBN que faz com que a gente tenha essa experiência muito legal de falar de neurociência e fake news. E vai estar disponível em breve, tanto no canal, acredito que seja no canal do IBN no YouTube, e também aqui por 24 horas, e daqui a pouco eu já vou abaixar essa nossa live aqui. Gente, um grande abraço. Então eu sou o professor Hertz, e a gente se vê numa próxima live, até mesmo nos cursos de EAD do IBN. Tá? Então boa noite a todos e a todas, e até a próxima.